Percebo que eu e meu marido estamos desconectados. Como voltar a se conectar de corpo e alma? A pergunta perfeita. Nós acabamos de fazer um vídeo de 40 minutos sobre isso. Inclusive, espero que você possa fazer parte disso também. Essa é uma resposta que a gente tem para dar. Show, beleza. Então vamos lá. Eu quero falar primeiro, então. Pode falar. E aí depois você se aquece e fala. Beleza? Te amo. Bora. Esse aqui é um homem nobre, maravilhoso, que eu estou muito orgulhosa de poder fazer. Nós estamos fazendo algo que vai ser novidade para vocês ainda. Não está sendo lançado nada. Nós estamos gravando algo extraordinário, que vai ser uma oportunidade que a gente vai poder fazer tanto gravado quanto ao vivo, Ao tá? vivo, né? A gente vai ser para casais mesmo. Acertaram, um monte de gente mandou mensagem. Vocês olham meus stories, tá? E mandam uma mensagem pra gente. Bom, primeiro, conexão corpo e alma. Eu vou resumir uma coisa aqui bem importante. A conexão com o corpo, ela reflete a conexão com a alma. Nunca é o contrário. Então, o corpo ele é um mecanismo de comunicação. O corpo ele reflete algo. Ele sempre é a última mensagem. Tudo que já está no corpo já passou pelo espírito e pela alma. Então, a conexão tem que começar na alma. E então, depois, ela vai refletir no corpo. O que a gente faz? A gente precisa primeiro ter consciência de quem somos. Ou seja, o autoconhecimento ele te contribui muito com isso, porque você tem que estar conectado com você mesmo primeiro. Não adianta você se conectar apenas com uma pessoa, preocupar em conectar com o marido. Você tem que se conectar primeiro com você. Eu comigo, eu por mim. Deus em mim, Deus comigo. Como assim? Eu preciso curar as minhas feridas e descascar essas dores, essas pedras que eu coloquei no meu coração, que me afastam da expressão do amor e da experiência do amor. Então, quando eu me entro em comunhão comigo mesma, me conecto com a minha verdade, eu consigo enxergar a verdade do outro sem julgar. E aí eu consigo me conectar com o outro. Porque qual que é o grande problema dos relacionamentos? É o julgamento. As pessoas elas têm um preconceito umas com as outras por conta das diferenças de pensamento, por conta das expectativas que não são atendidas. Então, muitas vezes no casamento, as pessoas se afastam porque têm expectativas um em relação ao outro. E não percebem que o que mais precisa é se conectar consigo mesmo, conectar a sua verdade. Então, você para de ter tanta expectativa sobre o outro e começa a ter mais compromisso em mudar as suas coisas. Ou seja, você que tem que estar comprometida com a tua verdade. Eu quero me sentir amada. Eu tenho que me sentir amada. Não é o meu marido que tem que me amar para eu me sentir amada. Não faz sentido. Então eu vou me conectar comigo mesma. O que acontece? Me conectando comigo mesma, eu me conheço. Então eu me sinto amada, me sinto conectada com Deus, me sinto na minha verdade. Logo, eu consigo ver o outro como o outro é, sem ficar distorcendo a imagem. Ou seja, eu não fico criando milhões de expectativas como o outro deveria ser. Então, o que o Gilmar tinha que ter comprado margaridas para mim, no caso das girassóis. O Gilmar teria que feito essa coisa. Ele não fez, eu tinha expectativa que ele me desse um presente. A expectativa frustra um casamento, um relacionamento. Então, vamos lá. Me conectei comigo, agora eu vou me conectar com ele. Quando eu me conecto com ele, eu preciso enxergar a verdade dele. Ou seja, o que eu admiro nele? Olhar no olhar, os olhos nos olhos, conexão. O corpo ele vai traduzir a minha admiração por ele. Eu vou olhar para ele, vou ficar pensando coisas boas sobre ele, né? Eu vou ficar elogiando ele dentro do meu coração, elogio, ou seja, nossa, que homem nobre, que homem maravilhoso, que homem comprometido, que homem lindo. E eu vou elogiando ele, vou me comprometendo comigo e com ele. E aí, com isso, eu vou olhar nos olhos. Lembra, os olhos são a janela da alma. O olhar no olho resgata a conexão do casal. Mas não adianta eu olhar no olho se eu tiver com o meu coração cheio de pedra, de julgamento, de raiva, de rancor. Eu tenho que primeiro curar isso. Depois eu vou olhar e vou entregar quem eu sou. Te amo, meu amor. Também te amo. Vem natural. Às vezes o eu te amo vem antes de dizer eu te amo. Então eu olho nos olhos. Depois que eu olhei nos olhos, o que vai acontecer? Te amo, meu amor. E daí ele vai me dar um beijo, eu vou dar um beijo nele. Aí começa o toque e o corpo ele traduz a conexão. Então a relação sexual ela começa a ampliar, aumentar a frequência. Por quê? Porque vocês estão conectados. Quanto mais conectado está o casal, mais frequente é a relação sexual. Isso é fantástico. Então, essa primeira parte, primeiro alma, depois o corpo. Primeiramente, você tem que lembrar da sua última
conexão com seu esposo? A partir de que momento que você se sentiu desconectada? Não adianta curar uma dor de cabeça sem primeiro fazer uma bateria de exames para ver qual é a raiz desse mal. Qual é a causa dessa dor de cabeça que você já venha sentindo há dias? Porque muitas vezes nós vamos tomar um analgésico que vai resolver. E não resolve. E é assim muitas vezes que a gente faz. Eu estou desconectada, mas hoje eu vou botar uma lingerie e vou fazer um sexo bem gostoso. Só que você só fez o sexo, realmente, é bem essa palavra, você só fez o sexo, você não fez o amor. Então você não consegue se conectar. Então descubra qual é a raiz. Onde você se desconectou. Eu garanto que você chegando lá, você vai descobrir a causa de tudo. Uma coisa que vou te dar exemplos pessoais nossos. E antes disso, compartilhe a live para 10 pessoas. Assim, mais pessoas que possam receber nossa ajuda aqui, fazer uma pergunta importante, talvez tem alguém que esteja com problema no casamento e quer ajuda, a gente já pode ajudar aqui também, tá bom? Então já compartilha a live para poder ajudar mais pessoas. Vou dar um exemplo nosso aqui. Teve uma época que o Gilmar, ele estava muito preocupado com a empresa dele e ele entrou numa bolha. E aí aquilo estava me preocupando porque eu sou muito amorosa, muito de estar presente, e ele também é assim. Então o fato de ele estar muito na bolha dele, nervoso, preocupado com a empresa, acabou desconectando a gente. Ao invés de eu culpar ele, dizer, ele só pensa em trabalho, eu fui constelar. Eu fui constelar para saber que parte minha estava indisponível para ele, que não estava conectada com ele. Então eu fui olhar para mim primeiro, e não é simplesmente pegar, eu sei por que está desconectada, porque ele está trabalhando demais. Seria muita arrogância da minha parte achar que o problema era ele. E muitas vezes você não resolve o seu problema no casamento porque você acha que o problema sempre é o outro. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para a gente. Ou seja, na parte prática, eu tinha a suposição, a hipótese de que a desconexão começou por causa dos problemas dele. Mas antes de eu fazer qualquer coisa, de acusá-lo, ou de falar qualquer coisa para ele, até mesmo de orientar ele alguma coisa, antes de agir, eu fui olhar para mim. Então eu constelei, eu fiz uma campanha de jejum e oração, entrei em oração, mas eu, conversava muito com Deus, pedi orientação para Deus. Então eu fiz todas as minhas partes. Eu fiz o autoconhecimento e ao mesmo tempo o autoconhecimento, que é com Deus. Depois disso, pedia para que Deus conversasse no coração dele, que amansasse o coração dele para que ele também pudesse estar disponível para a minha fala. E aí sim a gente teve uma conversa. Quando eu fui conversar com ele, foi depois disso tudo. Não foi assim, chega como é que conversar. Não, eu fui lá, fiz todo esse trabalho e aí eu fui conversar com ele, amor. E eu fui mansamente conversar com ele, com todo o coração aberto. O que aconteceu? Resultado, ele desarmou total, ele conseguiu sair da bolha. Ele conversou comigo, inclusive ajudou nele a tomar decisões, né, amor? Sobre as coisas dele. Ele ficou mais em paz sobre o que ele ia fazer. Com isso, com a minha presença mais amorosa ali, com a sabedoria que me foi lançada naquele momento, ele também pôde acessar a sabedoria dele e as coisas que ele poderia fazer para poder resolver aqueles problemas que ele estava precisando resolver. Então ali, ao invés, pensa sempre nisso. Eu sei que talvez você tenha algumas desculpas aí, sabe? Tipo justificativas. Por causa disso, daquilo. Lembra, toda justificativa que a gente consegue explicar representa apenas 3% daquele iceberg. Então não acha que você sabe todas as respostas. Porque se você soubesse as respostas, você também já saberia a solução. Então você tem que fazer perguntas. E talvez você não consiga responder com o seu consciente. Então você tem que investigar o seu subconsciente, o seu inconsciente, para ver que lugar você está olhando para o teu relacionamento. Então esse foi um exemplo nosso. Outra coisa que acontece que é muito comum é que em alguma fase no nosso relacionamento conjugal, o relacionamento conjugal é como se fosse uma espiral assim, ascendente. Em vários momentos você vai entrando em contato com coisas suas. Por exemplo, dores da sua criança, abandono, rejeição, várias coisas que você já teve quando você era criança. E aí, quando você está no casamento, em algum momento você pode de novo passar por isso, não se sentir vista, se sentir
talvez chateada com alguma coisa, rejeitada. Então você vai ter que procurar lá no seu inconsciente onde é que está esse bloqueio, onde é que está esse emaranhado, para que você possa desemaranhar e se tornar disponível de novo. Então eu vou te dar um exemplo. Imagina que você começa a se sentir meio rejeitada. Isso faz com que você, porque ele não olha para mim, ele não tá nem aí, ele só quer saber de trabalho, não me elogia mais, então a culpa é dele. Parece que a culpa é dele. Mas a verdade é que você inconscientemente está numa fase em que você está olhando para sua mãe. E você está esperando dele o carinho da mãe, está esperando dele a aprovação, está esperando dele algo que ele nunca vai poder dar. Só a tua mãe. Ou está esperando dele uma direção que é do teu pai. Então, às vezes, você está com o olhar voltado para o passado, para coisas pessoais. E você não está disponível para o teu marido. Então, você precisa estar sempre em processo de autoconhecimento com o objetivo de uma desconstrução. Ou seja, aquilo que você precisa curar para encontrar dentro de você, que é a sua verdade, sua legitimidade.